Eu perguntei aos atuais líderes do Royal Club, que ganham de 20 milhões a 60 milhões de ienes por ano, se foi difícil chegar onde eles estão agora. Eles disseram que suas lutas não eram nada comparadas às recompensas. E mesmo que fosse de 5 a 10 vezes mais difíceis, eles estariam dispostos a fazer novamente. Essencialmente, mesmo que tivesse que sofrer 5 a 10 vezes mais, eles acreditam unanimemente que as recompensas superam os custos e eles fariam de novo. Agora, as etapas que você deve seguir para chegar lá podem ser sombrias, difíceis ou mesmo frustrantes às vezes. No entanto, todos dizem que quando você chega ao topo e olha para trás, você percebe que todas aquelas dificuldades enfrentadas não são realmente tão ruins. Eu acredito que é importante ter fé. Na verdade, a fé não é acreditar nas coisas que são vistas. As pessoas não falam sobre acreditar nas coisas que veem. Se eu dissesse, quero que você acredite que isso é um microfone, você provavelmente pensaria que eu sou uma pessoa estranha, certo? Você não pode chamar isso de fé. Fé é acreditar no invisível. Se você imaginar, acreditar, trabalhar para que a imagem do seu eu bem-sucedido e do seu negócio indo bem, o que não pode ser visto ainda, você se tornará uma pessoa sábia capaz de realizar esse sonho. Aqueles que alcançam seus objetivos são os que tornam o invisível uma realidade. Viver uma vida de sucesso pode parecer algo surreal agora, mas você precisa olhar para o invisível e ter fé. Na verdade, eu sabia que todos vocês viriam aqui. Você pode estar se perguntando quando, mas eu já sabia quando os primeiros 17 membros se juntaram. Eu disse a eles: este lugar estará cheio e transbordando. Muitas pessoas virão e a Atom se tornará global. Essas foram apenas algumas das coisas que eu disse a eles. Assim, você precisa imaginar que terá parceiros de todo o mundo. Você precisa ser capaz de ver isso. Você precisa ver isso acontecendo com o poder da sua imaginação. A menos que você crie algo em sua mente, não importando o que os outros falem sobre a sua criatividade, seu modo de vida nunca mudará. No entanto, a vida que você deseja é algo que você precisa criar. Mas, como pode ser difícil e frustrante tornar isso uma realidade, vou explicar em detalhes como você pode fazer isso acontecer. A razão fundamental pela qual o negócio da MLM funciona é que não há tantos trabalhos disponíveis. No período em que eu me formei na faculdade, muitos dos formandos ainda conseguiam encontrar um emprego. Seria incomum se você não conseguisse encontrar um emprego. Naquela época, era mais difícil entrar na faculdade. Mesmo que você apenas curtisse a vida após entrar na faculdade, você poderia encontrar trabalho contanto que tivesse um diploma. Hoje em dia, é mais difícil encontrar emprego depois de se formar do que entrar em uma faculdade. Isso porque é 10 ou 100 vezes mais difícil conseguir um emprego. A competição por empregos em grandes empresas e em cargos públicos considerados estáveis tem uma chance de 100 ou até 500 para 1. Basicamente, essas posições já estão preenchidas. Aqueles que não conseguiram esses empregos estão migrando para o trabalho autônomo. O número de empresas privadas na Coreia é muito alto. A porcentagem de trabalhadores autônomos na Coreia é 2 a 3 vezes maior do que nos Estados Unidos ou nos países europeus. Por isso, a competição é muito acirrada na Coreia. Você encontrará becos cheios de empresas privadas. E essa competição faz com que esses negócios quebrem. Há um grande número de salões de beleza e restaurantes onde quer que você vá. Estamos em um momento em que a competição, até para trabalhos especializados, se tornaram intensos. O que você acha que vai acontecer daqui a 10 ou 30 anos se continuar assim? Bem, se todos fossem para o setor privado e os advogados, os juízes iniciassem práticas privadas como advogados, esses cargos serão repletos de competição.
Assim, será mais difícil se especializar, procurar emprego e se tornar autônomo. Quando isso acontecer, as pessoas começarão a fazer negócios MLM como a Atomy. Então, você precisa tentar os negócios MLM, pois será melhor, já que o mercado de trabalho e a economia empurrarão as pessoas para essa área mais tarde. Na Atomy, nós sempre buscamos nosso objetivo absoluto. Quando digo objetivo absoluto, significa que ninguém será capaz de ir além dessa meta. Não importa o quanto alguém tente. Este é o maior objetivo que nós, como humanos, podemos alcançar. Isso é um objetivo absoluto. Eu era um soldado que cuidava das comunicações quando estava no exército. E eu estabelecia as linhas de comunicação. Quando você ia para a infantaria, havia postes telefônicos de madeira que você precisava escalar usando ganchos de escalada e um cinto para levantá-los e preparar as linhas. No exército, eles treinam você para escalar rapidamente. E geralmente é feito com competição entre divisões ou corporações. Fui selecionado para representar a divisão na competição do Corpo de Artilharia. E eu estava curioso para saber o quão rápido os outros eram na época. Quando eu fazia algo, não ficava satisfeito até chegar em primeiro lugar. Então, eu queria saber o quão rápido eu precisava ser. Normalmente, se você fosse um soldado de primeira classe no serviço militar, levaria cerca de 18 segundos. Quando você se torna um especialista após 3 anos, leva cerca de 13 segundos. Mesmo com esses fatos, eu ainda não sabia o quão rápido precisava ser. Então, eu coloquei o poste telefônico no chão e cronometrei uma corrida de ida e volta que levava 3,8 segundos. Isso significa que não importava o quão rápido você subisse e descesse o poste, ninguém seria mais rápido do que alguém fazendo uma shuttle run, certo? É impossível. É isso que é um objetivo absoluto. Esses 3,8 segundos se tornaram meu objetivo para a corrida. Eu praticava escalada no mastro até que eu pudesse fazer esse tempo. Agora, se você quiser que isso aconteça, você precisa praticamente correr sobre o poste. Eu subia cerca de 1 metro antes de descer, já que eu não me machucaria se caísse. Se eu fosse até o topo e caísse, eu estaria mais sujeito a quebrar meu quadril ou pés. Então, eu pratiquei continuamente na parte inferior. Eu comecei apenas 1 metro, mas gradualmente aumentei para 2 metros, depois para 3 metros e finalmente 4 metros. Depois de praticar assim por 6 meses, eu consegui fazer em 3,8 segundos. Você precisa definir uma meta absoluta como esta e depois trabalhar para atingir esse objetivo. Se você quer ter sucesso, você precisa ter uma imagem de seu eu bem-sucedido em mente. A imagem de você dentro de 3, 5, 10 ou até 20 anos a partir de agora. Precisa estar em sua mente primeiro. Ao fazer isso, você será capaz de tornar a realidade essa vida de sucesso invisível. Novamente, isso é semelhante ao fazendeiro que tem os 10 sacos de arroz em sua mente. Depois de tornar suas decisões com base nesse pensamento, ele cuidaria de sua fazenda e teria os 10 sacos de arroz em seu depósito. Portanto, o arroz do seu depósito realmente veio da mente do fazendeiro. Se você quiser tornar a vida que deseja ter uma realidade, você precisa primeiro ter uma imagem em sua mente. No entanto, se essa imagem de sua vida de sucesso não está claramente definida em sua mente, será impossível alcançar o sucesso. Quando você pensa sobre o que realmente é o sucesso, é um conceito muito difícil de definir. A razão pela qual é complicado é porque somos seres complexos. Seres humanos têm um corpo físico, ou carne, um espírito e uma alma. E também estamos rodeados por um ambiente. Cada um desses 4 elementos tem seus próprios desejos. A carne deseja ser saudável e viver uma vida longa e luxuosa. Portanto, você precisa se manter saudável. Para se manter saudável, você precisa fazer planos e descobrir maneiras de gerenciar sua saúde.
Para viver uma vida luxuosa, você precisa calcular com precisão a quantidade de dinheiro de que você precisa. O espírito quer seguir sua consciência e viver uma vida eterna. Então, você precisa saber como fazer. O caminho para a vida eterna está na Bíblia. O tema da própria Bíblia é a vida eterna. É por isso que Jesus veio ao mundo, ele morreu para nos dar a vida eterna. Ele morreu para que pudéssemos ter novas vidas e vivermos para sempre. As histórias do Antigo Testamento falam sobre como podemos obter a vida eterna. Então, essas partes do Antigo Testamento apontam para como Jesus morreu, como ele tomou para si nossos pecados e por meio da sua ressurreição nos deu a vida eterna. Isso é o que a Bíblia diz. O que Deus nos deu primeiro foi a vida eterna. Você precisava saber como conseguir a vida eterna. Nosso espírito quer ter uma vida eterna. Se você não for capaz de conseguir essa vida eterna, você terá uma vida depressiva como os ricos que parecem ter tudo. Na verdade, há um grande número de ricos deprimidos. Eles ficam assim porque não são capazes de desfrutar plenamente as coisas da vida antes de morrer. Eles têm que abrir a mão de tudo o que desejam quando morrem. Acho que os royal leaders ficariam muito tristes em morrer assim também, certo? Eles provavelmente ficariam bem deprimidos. Eles têm uma ótima casa e um bom carro. Como royal leaders, eles vão ganhar continuamente 5 milhões por mês. O que aconteceria se eles simplesmente tivessem que deixar tudo e morrer? Eles farão o que for preciso para não morrer, certo? Portanto, o espírito deseja ter uma vida eterna. Nosso Criador nos fez ansiar por isso. Nossa alma deseja tranquilidade e uma vida pacífica. Ela também deseja conhecer o mundo e aprender sobre coisas novas. Você terá um profundo ressentimento se você não conseguisse aprender o que deseja. E sobre o ambiente que nos cerca, em termos de natural e social, nós temos o desejo de beneficiar e contribuir com eles. Se você morresse sem fazer contribuições, você pensaria, eu devo ser uma pessoa que não presta para nada. E começaria a sentir vergonha. Assim, temos o desejo de beneficiar o ambiente social e natural. Todos os desejos da carne, espírito, alma e o ambiente, que são viver bem, amar, aprender e contribuir na vida, precisam ser igualmente satisfeitos para se ter uma vida equilibrada. Que tipo de vida você precisa? Você precisa viver uma vida equilibrada. Seu objetivo deve ser viver uma vida equilibrada. Por isso, nós temos carne, espírito, alma e o ambiente que nos rodeia. A carne é para viver bem e o espírito é para amar. Memorize isso. A alma é para aprender e o ambiente é para contribuir. Nós temos que atingir esses 4 uniformemente. Porém, esses 4 itens não são independentes. Eles estão, na verdade, conectados uns aos outros. O que a carne deseja novamente? Viver bem, certo? Nosso espírito deseja amar. Nossa alma quer aprender. Para o ambiente, queremos contribuir com a vida. Então, por que precisamos viver bem? Concentrando-se apenas nisso, você pensará, qual é o sentido de viver bem? No entanto, você precisa viver bem, porque existem pessoas que você ama. Se você não consegue viver bem, é difícil não só para o seu cônjuge e filhos, mas para seus pais que ficaram tristes por você. Como você tem essas pessoas que você ama, você precisa ter certeza de viver bem. Eu trabalhei como assalariado por 17 anos, antes de perceber que não estava preparado para a minha velhice.
Decidi deixar o trabalho para começar meu próprio negócio. Após 3 anos de negócio, tive que encerrá-lo porque não estava funcionando. Mas quando um negócio vai à falência, o proprietário tem vários problemas. Eu tinha muitas dívidas, minha casa e meu carro foram tomados, eu era muito pobre e tive que me mudar para um aluguel. Além disso, eu tinha impostos atrasados e agiotas atrás de mim. Foi um período muito difícil da minha vida. Chegou a um ponto em que minha esposa teve que encontrar um emprego. Mas uma mulher de 50 anos só consegue ganhar entre 120 mil a 150 mil ienes por mês. Com os 150 mil que ela ganhava, vivíamos em um ambiente onde o salário só servia para o aluguel e as mensalidades escolares dos filhos. Quando se vive assim, é muito frustrante. Um dia eu cheguei em casa e estava muito frio. Era inverno e morávamos em um prédio antigo. Como fazia frio, cobríamos as janelas com lonas de plástico e as gotas de água que condensavam nas lonas caíam no espaço abaixo da janela. E então o mofo preto crescia. Além do cheiro de mofo em nossa casa, tínhamos que viver no frio congelante. Se você vive assim por 3 anos, você começa a discutir sobre tudo. Como estava frio, eu disse à minha esposa: querida, ligue o aquecedor. Em vez de economizar dinheiro, é melhor usá-lo quando não se tem nenhum. Como você acha que ela reagiu? Minha esposa respondeu: eu também estou com frio, sabia? O que ela quis dizer foi: estamos todos com frio e tremendo assim, porque você não está ganhando nenhum dinheiro. Então, por que você está me importunando sobre isso? Quando algo assim acontece, teria sido melhor para mim se eu tivesse o bom senso de simplesmente deixar para lá. No entanto, eu não tinha nenhum na época e disse a ela em voz alta: em vez de economizar dinheiro, é melhor usá-lo quando você não se tem nenhum. Então, começamos a discutir e brigar com mais frequência. Se você olhar para os casais que se divorciam, a maioria deles diz que foi devido às suas personalidades conflitantes. No entanto, se você olhar bem para o motivo, geralmente é por causa de dinheiro. Se o marido trouxesse regularmente para casa 3 milhões de ienes por mês, você acha que a esposa reclamaria da personalidade dele? Não, ela se esforçaria para que o relacionamento desse certo. Assim, pode-se dizer que as dificuldades financeiras desempenham um grande papel quando uma família começa a desmoronar. Essa foi a razão pela qual minha família estava em crise. Depois de brigar e discutir com a minha esposa por algum tempo, um dia ela finalmente me disse: querido, assim que nossos filhos se formarem, vamos nos divorciar. Minha esposa não é alguém que diz algo sem pensar. Quando eu ouvi isso, minhas pernas ficaram tão fracas que caí no chão. Eu agarrei a perna da minha esposa e comecei a chorar. Eu disse a ela: não me deixe, não posso deixar você ir. Se você me deixar agora, não terá casa ou dinheiro para a velhice. Como você vai viver sozinha sem essas coisas? Eu só posso deixar você ir depois de comprar uma casa para você e colocar dinheiro no seu fundo de aposentadoria. Apenas tolere até eu conseguir te dar. Não posso simplesmente deixar você ir. Eu segurei a perna dela e eu acho que chorei por cerca de 30 minutos. Depois disso, minha esposa olhou para mim e perguntou: quando? Quando você vai fazer isso? Eu já comprei uma casa para ela e coloquei dinheiro em seu fundo de aposentadoria, mas ela ainda não disse quando vai partir. Portanto, você precisa viver bem por aqueles que você ama. Existem também aqueles ao seu redor que estão passando por momentos difíceis, em seu bairro, cidade e país. Há até idosos que moram em favelas sem energia elétrica. Crianças que foram deixadas sozinhas depois que suas famílias desmoronaram. E avós doentes que estão dando o seu melhor na tentativa de cuidar dos seus netos. Você precisa ajudar e auxiliar essas pessoas. É importante contribuir socialmente sempre, mas você precisa estar vivendo bem para fazer isso. Portanto, você precisa ser claro no porquê deseja viver bem.
Não fique obcecado em ver cifrões e acumular dinheiro. Não há necessidade de acumular muito dinheiro. Apenas reserve o suficiente para a sua velhice. Se você estiver tentando ser feliz apenas acumulando dinheiro, você não terá muita alegria. Porque não importa o quanto dinheiro você tenha, você nunca ficará satisfeito. Então, nós ganhamos muito dinheiro para poder doar. Precisamos desse tipo de coração caloroso quando pensamos em nos tornarmos ricos. Uma vida onde todos os quatro conceitos são igualmente satisfeitos é a imagem de não apenas ter uma vida equilibrada, mas também viver esse tipo de vida. Precisa ser transformada em algo como um filme. Essas imagens da vida que você quer ter precisa estar passando como um filme em sua mente. E deve incluir a casa em que você vai dormir e acordar, o carro com o qual você estará saindo de casa, o restaurante em que você vai comer, os locais de férias que você irá com seus filhos e as coisas que vocês estarão para os seus filhos. Você precisa fazer com que essa vida que deseja seja algo como um filme em sua mente. Por isso, hoje, vocês preencherão seu próprio cenário de vida. Em um desses círculos, você precisa escrever como vai viver bem, que se trata de sua saúde e longa vida. Você também precisa incluir as necessidades básicas, mas geralmente ter uma casa é um grande problema para a maioria das pessoas. Você também precisa de coisas relacionadas a amor. Então, o que seria? Você pode fazer voluntariado, certo? Para aprender, você pode colocar a educação dos filhos. Hoje em dia, acho que todo mundo precisa ter um carro para viver bem. Para que você não tenha que correr atrás de um ônibus em um dia frio de inverno. Se você quer viver uma vida elegante, você precisa ter um carro. Viajar pode ser outro item. Você também pode adicionar doação. Você precisa ter algum dinheiro em caixa também. Algumas pessoas colocam pagar dívidas. A vida onde você pode pagar por este luxo deve ser imaginada em sua mente. Por isso, você precisa fazer planos detalhados de como cuidará de sua saúde. Depois disso, você precisa se pontuar nesses itens. Para a saúde, você pode ser naturalmente saudável, então você ganha 50 pontos. Para a casa, você precisa comparar suas casas atuais e futuras. Qual é a casa dos seus sonhos? Uma casa de 247 metros quadrados? Então, uma casa de 813 metros quadrados com 6 quartos, você atualmente mora em um apartamento de 79 metros quadrados? A pontuação para a casa seria em torno de 30 pontos por ser um aluguel. Levando todas essas coisas em consideração, acho que seria cerca de 30 pontos. Para voluntariado, pode ser zero. Para filhos, elas podem estar indo bem nos estudos, então 50 pontos. E carro? Que tipo de carro você quer? Na verdade, eu vou perguntar aos jovens aqui. Qual é o carro dos seus sonhos? BMW? Que série? Série 7. Qual modelo? Um grande? Diremos um 740. Parece que ele ainda não está preparado para comprar. Aqueles que estão prontos para comprar não vão apenas dizer que querem um Série 7. Em vez disso, eles saberão se é um 740 ou 750, a cor e todos os outros detalhes. Você precisa saber a potência e o tempo que leva para ir de 0 a 60 quilômetros. Isso é o que você deveria saber quando for comprar um carro. E agora? Você não tem um carro? Para viagem. Você fez apenas algumas viagens nacionais. Para doação. Você não doa muito.
Algumas pessoas dizem que não fizeram doações para dinheiro em caixa. Pode estar negativo, então deve ficar assim. Quando você conectar todos esses pontos, você terá a sua roda da vida. Para a maioria, será uma roda pequena e irregular como essa, o que significa que esta roda não girará bem. Para fazer esta roda girar bem, tudo isso precisa ser perfeito. Então você escreverá como fazer isso nessas caixas. Quando todos esses itens tiverem uma pontuação perfeita, sua roda da vida girará bem, pois será grande e redonda. Você não quer ser aquele capaz de fornecer uma vida onde toda a sua família possa viver feliz juntos? Você precisa ter determinação para se tornar esse tipo de pessoa que você tem em mente. Há muitas pessoas que olham para mim e perguntam se tudo que eles têm a fazer é imaginar isso em suas mentes. A resposta simples para essa pergunta é sim. Existem evidências científicas para provar isso. Nosso corpo não consegue diferenciar a realidade da imaginação e, por isso, reage da mesma maneira em ambas as situações. Imagine que estou colocando um punhado de sementes de romã agridoce em sua boca. Você começa a morder essas sementes de romã que enchem sua boca com seu suco doce enquanto estouram. O que aconteceu na sua boca? Você começou a salivar, certo? Levanta a mão se não. Vá para um hospital rápido. Há algo errado com suas glândulas salivares. Seu corpo terá a mesma reação. Esteja você realmente comendo a romã ou apenas imaginando que está comendo. Isso significa essencialmente que se você pensar, seu corpo reagirá involuntariamente. Se você recebe regularmente 5 milhões de ienes em sua conta bancária todos os meses, seu corpo seria lerdo pela manhã ou você se sentiria leve como uma pena. Se recebesse 5 milhões de ienes em sua conta todos os meses, você seria curado da maioria das doenças. Muitos de vocês sabem que o Hemorrin é um ótimo suplemento de saúde, certo? Se não conhece, você entenderá quando tomá-lo. No entanto, existe algo muito melhor que pode melhorar a sua saúde. Você sabe o que é? Não importa o que os outros digam, nada supera o dinheiro. Seu corpo vai melhorar quando você receber esse tipo de dinheiro. Com apenas os pensamentos em sua mente, seu corpo pode mudar. Contanto que você acredite em sua mente, que você realmente estará vivendo esta vida e estiver determinado a viver dessa maneira, você se transformará nessa pessoa. Seu olhar, suas expressões e até sua pele começarão a mudar. Recebendo 5 milhões em sua conta bancária todos os meses, fará com que sua pele pareça melhor do que se usasse nossos cosméticos. Você já viu a pele de gente rica? Como se parece? Você pode ver uma aura brilhante na pele saudável deles. Para aqueles que não estão vivendo bem, não importa o quão bonito ou elegante eles possam ser, você pode sentir a pobreza deles, porque a pele deles não tem a cor e parece opaca. Eles são muito pálidos. No entanto, o que acontece quando você tem dinheiro? Não apenas suas expressões mudam, mas você também irradia dinheiro. Quando alguém assim fala sobre dinheiro, as pessoas vão pensar: eu deveria seguir essa pessoa. Mesmo que você não tenha dinheiro agora, contanto que você realmente acredite que terá, seu corpo não será capaz de diferenciar se realmente tem ou não. Então sua pele ficará melhor. Seu olhar, a maneira com que você fala, a maneira como você age, a maneira como você anda mudarão. Quando você muda assim e fala com seus amigos, você será muito mais carismático. Isso terá um efeito diferente. Se você disser, ei, apenas me escute e venha até onde estou. E eles respondem, para quê? E você diz, eu direi quando você vier, tchau.
O primeiro a chegar é o primeiro a se servir. E eles, o que você quer dizer? Você deverá ser capaz de dizer, vou mostrar a você como ganhar 5 milhões de ienes por mês, então venha. Esse é o tipo de carisma que você precisa ter. No entanto, se você disser coisas como, eu realmente não estou fazendo isso, ou um amigo meu está fazendo, parece bom, você deveria tentar. Então será muito mais difícil para você. Você deve mudar a maneira como você pensa. Algo como, vou ganhar 5 milhões por mês com o negócio da Atomy. Eu serei um Royal Master. Ninguém em sã consciência deixaria de lado um produto tão bom e barato. Todos usarão o creme dental da Atomy. Todos os produtos cosméticos do mundo também mudarão. Haverá um oceano de produtos Atomy em todo o mundo. Você ganha força tendo essas imagens e pensamentos. Você precisa ter essas imagens em sua mente. A casa dos meus sonhos de 247 metros quadrados deveria ter 4 quartos para a família e 2 quartos vazios para os convidados. Por quê? Para que você possa exibir sua casa. Toda casa de sonho precisa de alguns quartos de hóspedes, para que você possa convidar pessoas para passar a noite. Se esta é a casa que você quer morar, então você precisa ter essa imagem em sua mente. Quando eu morava em um aluguel, um homem da vizinhança, bêbado, urinou em frente ao portão principal. Então eu falei com ele: ei, você não pode urinar aí. Ele se virou e disse: quem é você para falar algo? Você mora aqui, não é? Se ele estivesse basicamente dizendo, se você fosse melhor do que eu, você não estaria morando nesse lixão. Então, quem é você para me dizer o que fazer? Em lugares onde o prestígio está ausente, é melhor ficar calado. Se eu tivesse discutido, brigado com essa pessoa, seria alguém sem caráter. Então eu disse, tudo bem, mantive minha boca fechada e fui para a montanha Chongye, já que eu queria sair daquele bairro. No topo daquela montanha, eu olhei para os lugares onde eu poderia morar. E escolhi um lugar específico. Daquele ponto em diante, eu passei a ir lá quando tinha tempo, pensando, vou me mudar para lá. E pedia ao corretor de imóveis continuamente para me dizer quando um local ou casa da região ficasse disponível. Depois de fazer tudo isso, eu voltava ao meu aluguel para dormir. Cada vez que eu passava por lá, eu parava e pensava, vou me mudar para cá. Eu me mudei para aquele bairro. Primeiro através de um aluguel. Depois de 2 ou 3 anos, eu comprei um terreno e construí uma casa. Mesmo quando eu estava morando naquele pequeno aluguel, estando no fundo do poço, eu tinha um lugar para onde eu poderia olhar. Se você pensa assim, tudo é possível. É por isso que os pensamentos em sua cabeça são muito importantes. A menos que você tenha uma imagem clara da vida que deseja ter, 3 ou 5 anos a partir de agora, você não será capaz de escapar de sua realidade atual. Se você está completamente satisfeito com a vida que tem agora, então você pode continuar a viver como está. No entanto, se você está preocupado com a sua vida e quer mudá-la, porque você não pode continuar assim e está preocupado com as despesas médicas, então você precisa imaginar como quer que sua vida mude. Essa vida também tem que ser equilibrada. Agora, se você vai imaginar algo, deveria ser uma vida na qual te deixasse caidinho. Uma vida na qual você diz, eu ficaria louco se isso realmente acontecesse. Eu estaria disposto a fazer o que fosse preciso para alcançar isso, se eu pudesse realmente viver essa vida. Você correr atrás dos objetivos que definiu, se você realmente quer mudar sua vida. Se realmente não se importa com seus objetivos e alcançá-los não te excita, então você não será capaz de mudar a sua vida. Seria ótimo ajudar outras pessoas também, não é?
Você também deveria comprar uma casa para cada um de seus filhos. Seus filhos ficarão felizes pelas casas, mas você ficaria muito mais feliz, certo? Haveria uma grande satisfação se você desse a eles. Foi difícil para a nossa geração comprar uma casa, mas será bem mais para nossos filhos. Portanto, nós, como pais, devemos resolver isso por eles. Você devia dizer a seus filhos: não se preocupe em ganhar dinheiro. Mamãe e papai vão ganhar dinheiro suficiente para que você não precise mais se preocupar com isso. Em vez de pensar como viver para si mesmo, você precisa planejar uma vida onde você pode ajudar os outros. Há muitos empregos que não pagam, mas têm mérito. Tire algum tempo para pensar sobre esses empregos. Quando você é capaz de dizer a seus filhos essas coisas, é aí que vocês se tornam ótimos pais. Muitas pessoas não têm outro desejo se não ganhar entre 500 mil ienes a 700 mil ienes por mês. Na verdade, a maioria das pessoas quer ganhar 300 a 700 mil ienes por mês. Seus filhos ficariam felizes em conseguir um emprego que pagasse 300 a 700 mil ienes por mês, certo? Não faça seus filhos buscarem esse tipo de emprego. Como a maioria das pessoas deseja esse tipo de trabalho, a competição é um banho de sangue. Não diga a seus filhos para trabalhar em uma grande empresa ou serem funcionários públicos. Você sabe o quão acirrada é a competição por esses empregos? Por que fazer seus filhos sofrerem? Seus filhos trabalharão na empresa até os 55 ou 60 anos e depois serão demitidos. Não diga a eles para conseguirem esses empregos. É importante entender o conceito de dinheiro. Muitas pessoas fracassam porque não sabem muito sobre dinheiro. E aqueles que sabem sobre isso não explicam aos outros. Ouça com atenção. Porque existem muitos equívocos sobre o dinheiro. Geralmente as pessoas pensam que ganhar mais dinheiro é mais difícil. A maioria das pessoas pensam que é 10 vezes mais difícil ganhar 3 milhões a 5 milhões de ienes por mês. Eles pensam, ganhar 500 mil ienes é difícil, como posso ganhar 5 milhões? A maioria das pessoas pensam assim. No entanto, isso é diferente quando você pergunta a alguém que ganha muito dinheiro. Tem gente que ganha 50 milhões por mês, certo? Se uma pessoa ganha 500 mil ienes, outra 5 milhões e uma outra 50 milhões de ienes, qual deles dirá que ganhar dinheiro é fácil? A pessoa que ganha 50 milhões de ienes. Só porque o valor é 10 vezes maior do que o que você ganha, não significa que o trabalho seja mais difícil. Entre uma senhora que dirige uma pequena mercearia e o dono de uma loja de departamentos, qual trabalha mais para ganhar dinheiro? Como a loja de departamentos é 100 vezes maior, o proprietário terá que lidar com muito mais dificuldades. Não é assim que funciona. Fica mais fácil quando você ganha mais. A propósito, não faça muito dinheiro, porque outras pessoas também precisam ganhar dinheiro. Portanto, na Atomy há um teto de 5 milhões de ienes por mês. Dessa forma, outras pessoas podem ganhar isso também, certo? Em termos financeiros, as pessoas tendem a olhar assim. Sobre as despesas e receitas, você aprende na escola que precisa fazer um orçamento de despesas com base em sua renda. Se você quer ficar rico, primeiro precisa determinar suas despesas. Suas despesas. O que você faz quando decide que gastará 3 milhões de ienes por mês? Você buscará algo que possa lhe render 5 milhões de ienes, certo? Se você recebe uma oferta de 500 mil ienes por um trabalho, você deveria aceitar? Alguns de vocês podem estar pensando, claro que eu deveria. Você não deveria aceitar essa oferta. Porque você perde a oportunidade de ganhar 5 milhões com aqueles 500 mil. Isso é chamado de custo de oportunidade e é um preço que você tem que pagar. Depois de determinar suas despesas e decidir que quer gastar 3 milhões de ienes por mês, então você procura por algo onde possa render mais do que isso. Você precisa encontrar algo que possa te garantir 5 milhões. E você pode fazer isso com o negócio da Atom. Geralmente, se você quisesse fazer essa quantia no passado, você tinha que ser
muito bom nos estudos, para que você pudesse se tornar um médico ou advogado. Ou você fazia isso, ou trabalhava em uma grande empresa. No entanto, os tempos mudaram. Hoje em dia é difícil ganhar essa quantia com esses empregos. Visto que o mundo mudou, você deve ajustar sua vida de acordo. Existem muitos livros que falam sobre como precisamos mudar com o tempo, certo? Foi dito, você precisa mudar tudo, exceto seus filhos e sua esposa. Alguém então respondeu, você precisa mudá-los também. Dizem que você sofre quando não muda. Agora, o que você tem mudado? Disseram para você mudar, e o que você fez? Sua vida só está difícil agora porque você não mudou. Quando todo mundo dizia para você mudar. Você precisa mudar agora. Mas alguns de vocês podem estar se perguntando, por que eu preciso mudar? Por que eu não posso simplesmente viver minha vida da maneira que eu tenho vivido? Porque os tempos mudaram. Se você quer ganhar dinheiro, você precisa saber como os tempos vão mudar. Mude de acordo e espere que ele alcance você. É por isso que é fácil para quem ganha muito dinheiro e fica rico. Somente aqueles que ficarão para trás sofrerão as adversidades. São eles que ficam doentes e permanecerão pobres, embora tenham trabalhado tanto. Eles são pobres porque ficaram para trás e só pensaram sobre o que deveriam ter e poderia ter antes de mudarem a si mesmos. A Atomy será a próxima grande tendência. Você precisa pensar. Quando a Atomy tiver bilhões e bilhões de membros, todos nós aqui seremos Royal Masters ganhando de 3 milhões a 5 milhões de ienes por mês. Assim, contanto que você tenha uma imagem clara da vida que você quer ter em sua mente, não só sua expressão, olhar e sua postura mudarão. Mas você também será capaz de mudar aqueles ao seu redor. Nós temos um lema na empresa, certo? Siga a fé. Siga a fé. Seguir a fé significa acreditar em algo que você não consegue ver. Não consegue ver. Ninguém pode enxergar sua vida de sucesso ainda, certo? Não é visível para ninguém, certo? Mas você tem que acreditar nisso. Você também tem que acreditar em seus pensamentos. Visualize-se vivendo uma vida e mantenha-se firme nessa crença. No entanto, esse é um pequeno problema. Todos vocês podem estar firmes em sua visão agora. Mas quando chegarem em casa, vocês voltarão à realidade. Mas seu marido lhe diz para parar de falar bobagens. De repente, você volta à realidade e a dúvida começa a se instalar. Você começa a pensar sobre como seus pensamentos eram tolos. Quando você voltar à realidade, estará condenado. Você deve fazer o que for preciso para permanecer naquilo que imaginou. Contanto que você possa seguir a fé, você pode tornar sua visão uma realidade. Essa é a lei do sucesso e é assim que você terá sucesso. Transforme sua visão em realidade. Você precisa fazer o que for preciso para que isso aconteça. Espero que você possa sonhar com sua vida equilibrada, onde você tem sucesso e então se manter firme nessa visão. Obrigado por ouvir. Mesmo sonhando, isso não se torna realidade. Vamos aceitar a realidade e ficar satisfeitos com ela. Tem muita gente que ensina dessa forma, que essa é a única forma de ser feliz, isso de esvaziar a mente. Mas eu nunca quis concordar com isso. Conseguimos mudar o passado ou não? Não dá, né? E o presente? Dá para mudar o agora? Não dá, né? Só tem um jeito, que é ir para o futuro. Olha só, o futuro está chegando, né? Mas o futuro que está chegando, que tipo de futuro que vai chegar até mim? Para eu saber isso,
primeiro, eu preciso ir para o futuro. Eu preciso criar esse futuro que eu quero. Todo mundo pode imaginar, mas as pessoas acabam desfazendo, esmagando esse pensamento. É impossível, é impossível. Como eu posso ter um carro bom? É impossível. Como eu posso morar numa casa grande? Você mesmo pega isso e descarta tudo. Mas uma pessoa bem-sucedida chega e diz: eu também consigo. Eu consigo. Eu também posso ganhar 3, 5, 7 milhões por mês. Pessoas que pensam assim, pessoas que acreditam, são as pessoas que conseguem fazer as coisas. Pessoas que têm esse tipo de pensamento, por mais pequeno que seja, aos poucos vai desenvolvendo e vai crescendo. Isso não é diferença na educação ou em outras habilidades. Esse é o poder da mente. É a diferença na capacidade do pensamento. A gente tem que treinar esses músculos em nossa mente. No início, a possibilidade é pequena. Mas aí você vai treinando, você vai cultivando o músculo e ele faz os seus pensamentos crescerem. Não é a quantidade de conhecimento que resulta no sucesso. Se você tem a convicção de alcançar o sucesso, com isso na cabeça, você vai e consegue, você muda. Pessoal, o sucesso tem que estar dentro da sua cabeça. Você tem que ter a certeza na sua mente do tipo de sucesso que você vai ter. E aí, o seu corpo vai mudar, a sua expressão vai mudar. E você vai se transformar na pessoa que você quer, com sucesso. O nosso corpo tem uma característica que muda, dependendo do que a gente pensa na nossa mente. Por isso, mesmo que algo não tenha acontecido, os nossos corpos mudam como se tivesse acontecido. E aí, você escreve o script da sua vida, o tipo de pessoa que você vai se tornar. Você cria o seu filme. Você vai escrevendo o cenário da sua vida, pensando: será que eu posso me tornar uma pessoa que ganha 5 milhões por mês? Eu gostaria. E se eu não puder, como eu faço? Se você pensar assim, vai ficar difícil na hora de escrever, né? Algumas pessoas pegavam na caneta e soltavam logo. Pegavam e soltavam toda a noite. Diziam que não conseguiam escrever nenhuma linha. Senhores, mesmo assim, pegue a caneta e escreva com coragem. Se você não tiver a vontade, cria essa vontade, essa motivação para mudar o seu pensamento. Esse não é um tipo de problema que você pode deixar de lado só porque é difícil de pensar ou de escrever. Mesmo que a probabilidade seja baixa, mesmo que não seja nem 1%, nem 10%, você tem que agarrar essa possibilidade e seguir em frente. Não é porque tem alta probabilidade que você vai ser bem-sucedido. Mesmo com pouca possibilidade, só de ir na direção, isso já é um sucesso. Por isso que isso vem à mente. Isso vem à mente porque é possível. E é por isso que eu falei para escrever isso. E continue fazendo uma promessa a si mesmo de que vai ser assim. Uma boa maneira de fazer essa promessa é falar para as pessoas próximas de você, para sua família. É muito provável que alguém diga que você é louco, sim. Mas vamos falar nisso. Quem nunca ouviu que é louco na vida toda é porque nunca viveu apaixonadamente. Quem vive apaixonadamente, tenha certeza, já foi chamado pelas pessoas ao redor de louco. Com certeza já escutou isso. Mas as pessoas, você sabe, né? Elas têm medo de escutar que são loucas. Senhores, vocês precisam ter a coragem de ouvir que você está louco. E você precisa ter a coragem de anunciar isso para sua família e para as pessoas próximas. E como resultado desse anúncio, a sua visão vai se fortalecer ainda mais. Cada vez que conversamos, você vai mergulhar dentro dessa visão. Senhores, há coragem. Sentir medo não é ter coragem. Mesmo tendo medo, você precisa enfrentar esse medo. Essa é a coragem. Mergulhe na sua visão.
Esse medo, supere isso. Declare que vai ser uma pessoa bem-sucedida. Você precisa dessa coragem. Nós nascemos ricos ou pobres desde a nascença. Não importa como você nasceu. Dependendo de como você vive, de como você pensa, é isso que decide a sua vida. E é isso que molda o seu futuro. Não custa nada e é muito fácil. Então, molde isso o quanto quiser. E quanto esse futuro se aproximar, o tipo de futuro que deve vir, esse é o futuro que tem os seus propósitos. Nós não estamos sozinhos. Isso não é algo que acaba, mesmo ficando cansado, sozinho e abatido. Se eu ficar abatido por causa das minhas dificuldades, minha esposa, meu marido, meus pais, meus filhos, todos ficarão abatidos. Por isso, nós temos que nos levantar. Se eu tiver sucesso, a minha esposa, o meu marido, meus pais, meus filhos vão ter sucesso juntos. Só as pessoas que a gente realmente ama, mesmo tendo medo, nós temos que ser corajosos. O sucesso é das pessoas corajosas. Todos têm que ser corajosos para ser uma pessoa bem-sucedida.